é a situação em que a própria lei declara nulidade. Exemplo, o próprio artigo 166, que fala é nulo o negócio jurídico quando, não é? Então o exemplo é o próprio artigo 166, tudo bem? Na segunda parte do artigo 166, inciso 7, trata lá, quando a lei proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Então, se a lei proíbe a prática sem cominar sanção, também se tem nulidade do negócio jurídico. É isso? Exatamente. Sempre que a lei proibir a prática de um ato sem cominar sanção, tem-se a nulidade do negócio jurídico. E olha como essa parte geral do Código Civil é tão mágica, não é? Que ela revela para a gente um monte de outras coisas. Sobretudo quando a gente está aí estudando para concurso público, tal. A gente tem um problema danado, né? Porque é muita informação para guardar. Em direito civil, são 5 anos de direito numa faculdade de direito, para aqueles que fazem a faculdade de direito, é muita matéria, a quantidade é absurda de matéria. Né? E a parte geral do Código Civil é importantíssima para qualquer concurso público. Porque ela nos informa do que vai acontecer lá na frente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então eu vou pedir, quem tiver com o código, vocês aí em casa, quem tiver com o Código Civil na mão, abre o Código Civil aí, se você tiver com ele fácil, se não anota, depois dá uma olhada. Tá? Abre no artigo 166. Olha lá o artigo 166. Aí no artigo 166, abriu o teu Código Civil aí no artigo 166? Ótimo. Abriu o teu Código Civil aí no artigo 166, vai no inciso 7. Diz lá, é nulo negócio jurídico quando? O caput do 166. Quando a lei assim o declarar, ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Então, o que é que o 166, inciso 7 está dizendo? Que se a lei proíbe a prática de um ato e não comina sanção, tem-se nulidade do negócio jurídico. Muito bem. Segura o artigo 166, e corre lá no artigo 1521 do Código Civil. Vai lá no artigo 1521. Segurando o artigo 166, vocês também, gente, pega lá, ó. Segura o artigo 166 e vai lá no artigo 1521 do Código Civil. Olha o que diz o 1521. Não podem casar. Acharam aí o 1521? Não podem casar. A lei está proibindo a prática do casamento? Olha lá, ascendente com descendente, seja parentesco natural, civil, os afins em linha reta e por aí vai. Não podem casar, diz o 1521. A lei está proibindo um ato, não está? Está proibindo aquele certo determinado casamento. Vocês acharam aí, gente? Ó, não podem casar. Pois bem, segura o 1521, só dá uma lida no inciso 7 de novo. É nulo negócio jurídico quando a lei assim o declarar ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção, não é isso? Então volta no 1521. Tem alguma sanção aí no 1521? Não. A lei só está dizendo assim, ó, não podem casar. Se a lei proibiu a prática no 1521 do casamento nesses casos, e não trouxe nenhuma sanção, esse casamento é o quê? Nulo. A gente não precisa saber mais nada, a gente já sabe que esse casamento é nulo, porque não tem sanção. E o 1667 já disse isso. Vamos tirar a prova real? Qual é que é o título do 1521? Olha o título do... Não é o caput, não. O título dos impedimentos, não é isso? Título do 1521 do Código Civil é dos impedimentos. Segura esse 1521, segura o 166 que já está aí, e vai lá no 1548. Olha lá o que diz no 1548. Segura o 166, segura o 1521 e vai no 1548. Olha o que diz lá no 1548. Da invalidade do casamento, não é? É nulo o casamento contraído pelo enfermo sem necessário discernimento dos atos da vida civil ou por infringência de impedimento. Está aí. Então, vocês precisavam conhecer o 1548? Não. O 1667 já disse lá atrás, na parte geral do Código Civil, que sempre, ele anunciou, ele falou, ó, daqui para frente, sempre que eu, Código Civil, foi o que o 166 disse, proibir a prática de um ato e não combinar sanção, a situação é de nulidade. Tá claro, gente? Ótimo. O artigo 167 do Código Civil trata da simulação. Sempre que eu transpareço, transmitir patrimônio a quem não transmito, transmitir patrimônio que não transmito, antedato ou pós-dato documentos, não é? Sempre, em qualquer situação. Ah, assina um contrato com data retroativa. É fantástico, isso é maravilhoso, resolve uma série de situações práticas para as pessoas. Mas isso é simulação de negócio jurídico. Isso gera um negócio jurídico nulo de pleno direito. Tá claro? Agora eu quero tratar de uma situação aqui. Falei para vocês assim, ó.
A gente viu a pergunta lá da rua, né? Nosso amigo lá fez uma pergunta, perguntando se o contrato de compra e venda de bem imóvel transmitia a propriedade. E aí eu asseverei com vocês o seguinte: o contrato de compra e venda de um bem imóvel sem o registro, ele é nulo. Não foi isso que eu disse para vocês? E ele é nulo mesmo, porque não tem uma solenidade que está prevista em lei. No entanto, vamos descobrir o que é que acontece com esse contrato que é nulo. Negócio jurídico nulo. Convalesce pelo decurso do tempo ou se confirma pela vontade das partes? Não. Esse é o artigo 169 do Código Civil. O artigo 169 do Código Civil diz que o negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo, nem se confirma pela vontade das partes. Ótimo. Mas eu quero ir adiante no artigo 170 do Código Civil. Então, primeiro 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Tudo bem até aqui, gente? Negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Agora, sabe o que nós vamos fazer? Vocês aí em casa vão fazer a mesma coisa? Vamos ler o 169 e vamos entrar direto no 170 do Código Civil. Vamos lá? Olha lá, 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Se, porém, o negócio... porém é uma adversativa. Se, porém... Vamos de novo? O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este, quando o fim a que visavam as partes, permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Esse artigo 170 está falando do princípio da conversão do negócio jurídico. O princípio da conversão do negócio jurídico, que advém do princípio maior da conservação dos pactos. Então percebam, em toda e qualquer situação em que nós tivermos um contrato de compra e venda, como o nosso amigo ressaltou na pergunta, um contrato de compra e venda que não tenha sido registrado, porque ele falou do simples contrato de compra e venda, nós temos um negócio jurídico nulo, se faltou o registro, está claro? Ele é nulo, porque falta uma solenidade, falta uma formalidade. No entanto, este contrato de compra e venda que é nulo será convertido em promessa de compra e venda. Ou promessa de venda e compra, como preferirem. Então, este contrato de compra e venda que deveria estar no plano do direito real, no plano da transmissão da propriedade, sai do plano do direito real, que é o contrato de compra e venda de bem imóvel, e entra no plano do direito obrigacional, que é a promessa de venda e compra, que vai garantir ao sujeito que comprou a possibilidade de indenização. Professor, e se tiver registro? Sim, pode garantir o direito real de promitente comprador, com base no 1417 e no 1418 do Código Civil. Isso é uma outra história, precisa haver registro, não pode haver cláusula de arrependimento. Então, é de outra maneira que se dá isso. Agora, o contrato de compra e venda não teve registro? Ele é nulo. Ele é nulo de pleno direito. Porque falta uma formalidade, uma solenidade que a lei julga essencial. No entanto, nós vamos convertê-lo em promessa de compra e venda, com base no princípio da conversão do artigo 170. Tudo bem? Nulidade, portanto, gente, artigos 166 e 167, acima de todos, o 166 e 167. Temos uma pergunta aqui. Pois não, doutora? A minha dúvida é o seguinte: se acaso o representante legal ou um curador firme um negócio jurídico sem o consentimento do representado, esse negócio, ele pode ser nulo, ineficaz? Se ele exacerbou os poderes e aquela outra pessoa com a qual ele negociou estava de boa fé, o negócio não vai ser nem nulo, nem ineficaz, nem inexistente. O que ele vai dever é indenização ao representado ou ao curatelado, enfim. Agora, se a outra pessoa também estava de má fé, pessoa com a qual, pelo que eu entendi, o representante vai lá, o mandatário, ou o representante, enfim, vai lá e entabula um negócio com um terceiro, não é isso, Alcione? Essa é a sua pergunta? Se esse terceiro está de boa fé, e não está sabendo de nada, e não havia cláusula, porque pode ser que haja, por exemplo, no mandato uma cláusula dizendo: não alugue o imóvel por menos de tanto, ou por mais de tanto, tudo bem? Se não houve isso e esse terceiro está de boa fé, nós não podemos comprometer a situação do terceiro de boa fé. Nesse caso, o representado ele pode mover uma ação de indenização
contra o representante. Tudo bem? Agora, se o terceiro também está de má-fé, sem dúvida nenhuma, é situação de motivação ilícita de ambas as partes. Nulidade com base no inciso 3 do artigo 166. Tá legal? Então tá ótimo. Vamos lá. Então, a nulidade, então, ela é uma agressão à ordem pública que está prevista, sobretudo, nos artigos 166 e 167 do Código Civil. Tudo bem, gente? Mas ela gera o efeito de não trazer qualquer efeito para o negócio jurídico. O efeito material da sentença que declara a nulidade é um efeito ex tunc. Ele é retroativo. Ele retroage desde a gênese do ato. Então, deu uma sentença lá pela nulidade do negócio jurídico, vai retroagir desde a gênese do ato. Tudo bem? Diferente da anulabilidade. A anulabilidade, que é uma agressão à ordem privada, também prevista na lei, mas é uma agressão à ordem privada, vai gerar efeitos da data da declaração de nulidade, do negócio anulável, para frente. Tudo bem? Essa é a diferença básica entre nulidade e anulabilidade. E em que situações nós temos a anulabilidade? Chamada nulidade relativa do negócio jurídico. Ora, a anulabilidade vai ocorrer nos casos de incapacidade relativa da parte, vícios de consentimento. Vícios de consentimento, vamos lembrar quais são? O erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. São 5 vícios de consentimento. Então vamos lá. A anulabilidade. Estamos aqui no plano da invalidade, tudo bem? A anulabilidade pode ocorrer por erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Além disso, vício social, de fraude contra credores. Então, outras situações nós temos aí pelo Código, né? Mas na parte geral do Código são essas. Né? A incapacidade relativa, porque o relativamente incapaz, que é aquele que está no artigo 4º do Código Civil, o rol do artigo 4º do Código Civil, o relativamente incapaz, ele é efetivamente assistido. Porque se ele não for assistido, se ele não tiver um assistente, o ato é anulável. O negócio jurídico por ele perpetrado é anulável. Tá claro? Além disso, gente, aquele lá que agiu em vício de consentimento. Quais vícios de consentimento? Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Em todos esses casos nós temos anulabilidade. Assim como também temos anulabilidade na fraude contra credores. Tudo bem? Em todos esses casos, né, qual é que é a situação de anulabilidade? Vocês viram lá que no 169... o negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo e não se confirma pela vontade das partes. Logo, qual é que é o prazo para se alegar a nulidade absoluta de um negócio? Não há prazo. Não tem prazo para se alegar. A qualquer momento eu posso alegar porque ele não vai convalescer pelo decurso do tempo, tudo bem? E o anulável? O anulável convalesce. Então tem prazo para alegar a nulidade relativa de um negócio jurídico? Tem. 3 prazos distintos, sobretudo. 3 prazos distintos, sobretudo. Primeiro prazo, que é o prazo geral para a alegação da nulidade relativa. É o prazo de 2 anos, previsto no artigo 179 do Código Civil. O prazo de 2 anos, previsto no artigo 179 do Código Civil. Tudo bem, gente? Esse prazo de 2 anos previsto no artigo 179 será aplicado sempre que não for aplicável outro. Isso significa dizer, se a lei não tratou especificamente de prazo algum, o prazo de anulabilidade do negócio jurídico, ou o prazo para arguição de nulidade do negócio jurídico por nulidade relativa, será de 2 anos, com base no artigo 179 do Código Civil. No entanto, na maioria dos casos, e aí qual a maioria dos casos? Todos esses que eu citei para vocês. Incapacidade relativa, vício de consentimento consistente em erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, e na fraude contra credores, o prazo é de
4 anos.